Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Lucimara de novo. E a gente só vai estar resolvendo alguns exercícios referentes à aula de sexta-feira. Então, separei alguns exercícios que estão nas apostilas e outros exercícios de fora, um pouco mais recentes, que vão estar dentro da temática trabalhada em aula, tá bom? Então, ali, o primeiro exercício é um exercício da apostila, obrigatório, que vai dizer o seguinte: sobre os vírus, podemos afirmar que... Então, a alternativa A diz o que pra gente? A transmissão dos vírus das plantas ocorre exclusivamente por difusão mecânica. Ou seja, quando uma pessoa manipula uma planta infectada e a seguir uma sadia. Já retornamos para comentar cada uma delas. A alternativa B diz o que pra gente? São estruturalmente simples, sendo formados por uma ou mais cápsulas proteicas que envolvem o DNA e o RNA, compondo um núcleo capsídeo. Alguns vírus ainda vão apresentar um envoltório externo ao núcleo capsídeo denominado envelope. Alternativa C. Se reproduzem sempre no interior de uma célula hospedeira, exceto em bacteriófagos, por terem dois tipos de ciclos de replicação, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Alternativa D. A infecção viral é específica, sendo essa especificidade decorrência do fato de que, para um vírus penetrar em uma célula, deve haver uma interação das proteínas virais com as proteínas receptoras existentes na membrana plasmática da nossa célula de interesse. E a alternativa E, os retrovírus podem apresentar DNA ou RNA, mas obrigatoriamente vão ter que conter ali a enzima transcriptase reversa. Então, dentro do que a gente trabalhou na sexta-feira, a gente tem essas 5 alternativas, a gente tem que dizer qual que está certa. A alternativa A, um vírus só vai infectar a planta se tem alguma interferência mecânica de origem humana. Então, eu estou lá mexendo com uma planta infectada por vírus, eu vou lá, mexo na outra planta sadia e acabo infectando ela. Pode acontecer? Pode, mas naturalmente os vírus têm propriedade sim de estar infectando as plantas. O ser humaninho não precisa fazer nada. É até um grande problema. Então, quando a gente fala de agricultura em si, o uso de agrotóxicos também é para evitar infecções fúngicas. Então, tem toda essa gama. Então, a alternativa A não é correta. Na alternativa B, estruturalmente simples, realmente são estruturas simples. Do que eles vão ser formados? Aqui ele diz uma ou mais cápsula proteica, que vão envolver DNA e RNA, compondo um núcleo capsídeo. E alguns vírus ainda vão ter envoltório externo ao núcleo capsídeo denominado envelope. Tudo certo. Então, mas o que acontece aqui? Essas cápsulas proteicas não vão envolver o DNA e o RNA. Então, um vírus vai ser ou um vírus DNA ou um vírus RNA. Então, não tem como ela envolver essas duas estruturas ao mesmo tempo. Na alternativa C, se reproduzem sempre no interior de uma célula hospedeira. Percebam que a gente tem um sempre. Até a vírgula, perfeito. Então, eles vão ser parasitas intracelulares obrigatórios. Sempre vão se reproduzir no interior de uma célula. Os bacteriófagos, por sua vez, vão ter dois tipos de replicação, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Acontece que a gente usa de exemplo os bacteriófagos, mas outros tipos de vírus vão ter essa propriedade de ciclo lítico e ciclo lisogênico. E, mesmo que o bacteriófago esteja em seu ciclo lisogênico, esse processo vai ocorrer sempre, impreterivelmente, dentro de uma célula hospedeira. Então, sempre lembrem do PIL. Eu sou um parasita intracelular obrigatório. Qualquer coisa que eu precise fazer, eu preciso estar dentro de uma célula. Fora da célula, não vou fazer nada, indiferente do tipo de replicação que o tipo viral vai fazer. Então, alternativa C. A alternativa D, a infecção viral é específica, a gente comentou disso na sexta-feira também, então até aqui tudo certo. Sendo essa especificidade
decorrência do fato de que para os vírus penetrar uma célula deve haver uma interação das proteínas virais com as proteínas receptoras existentes nas membranas das células. Lembram que eu comentei o seguinte: se eu sou um vírus que tem apenas capsídio, eu vou ter algumas proteínas receptoras em volta desse capsídio para que a célula me reconheça. Se eu sou um vírus que possui envelope, essas proteínas receptoras vão estar em volta desse envelope. Tudo para quê? Para evitar que a célula ou o organismo mate aquele vírus antes que ele atinja seu objetivo. Então, quando eu tenho essas proteínas receptoras, eu posso me ligar da célula e a célula não me interpreta como estranho, porque ela conseguiu o encaixe perfeito daquele receptor. Então, ele consegue uma porta de entrada para a célula de interesse. Então, a alternativa D é a nossa alternativa correta. Agora, vamos para a última ali rapidinho. Os retrovírus podem apresentar DNA ou RNA, mas obrigatoriamente vão apresentar a transcriptase reversa. A gente também viu na aula de sexta-feira que um retrovírus é um vírus RNA. E o que acontece de diferente com esse vírus RNA? Ele tem propriedade de converter-se em uma molécula de DNA graças à enzima transcriptase reversa. Então, graças a essa enzima, um vírus RNA consegue ali sintetizar uma fita DNA. Beleza? Mas são apenas vírus RNA. Então, a gente não tem vírus DNA se tornando novamente uma molécula de DNA. Então, ele vai seguir o caminho certinho. Se eu já sou um vírus DNA, fita de RNA sintetizando proteína. Se eu sou um vírus RNA, retrovírus, eu vou sintetizar ali uma fita de DNA para ter a fita de RNA, para daí sintetizar proteínas. Tranquilo esse exercício? Qualquer dúvida, me escreva. Próxima pergunta, de 2018. Atente ao que se diz a respeito dos vírus e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. Um vírus que se aproxima da célula hospedeira injeta seu material genético e multiplica-se com a ajuda das organelas da célula infectada tem ciclo lisogênico. Então, aqui, para responder essa pergunta, a gente precisa lembrar mais ou menos a diferença de um ciclo lítico e um ciclo lisogênico. Então, vamos lá. Retomando os processos replicativos do vírus. O vírus do ciclo lítico é aquele vírus que chega rapidamente, infecta a célula, utiliza toda a maquinaria da célula, reproduz seu DNA, as partículas virais, para gerar novos vírus e se expurga da célula. Então, esse é o ciclo lítico. Então, chega, faz o que tem que fazer e vai embora. No ciclo lisogênico, ele é um vírus um pouco mais paciente. Então, ele vai chegar, em vez de utilizar toda a maquinaria da célula, ele apenas faz com que seu material genético se misture com o material genético da célula hospedeira e conforme a célula for se dividindo, ele vai se dividindo junto ali discretamente, não interfere nada na biologia da célula. Entendido? Então, voltando aqui para as perguntas. Segunda afirmativa. Todo vírus possui uma cápsula proteica protetora denominada capsídio, que encerra o genoma de DNA ou RNA. Todo vírus vai precisar conter um envoltório ali para proteção do material genético, que pode ser DNA ou RNA. Então, a afirmativa também é verdadeira. Então, a nossa primeira aqui, como ele chegou, infectou a célula, se multiplicou, ele não é lisogênico, ele é lítico. Então, ele chega, faz o que tem que fazer e vai embora. Afirmativa 3. No ciclo lítico, o vírus invade a célula hospedeira e agrega seu material genético ao genoma da mesma. Então, como eu acabei de comentar na diferença dos dois ciclos, aqui a gente só inverte. Então, a primeira afirmativa seria verdadeira se ao invés de lisogênico, fosse proposto lítico. E na afirmativa 3, ao invés de lítico, fosse proposto lisogênico. Então, é realmente o que acontece no lisogênico. Então, o vírus vai invadir a célula hospedeira, agregando seu material genético junto da célula, e conforme a célula vai se dividindo, ele está ali junto, discretamente reproduzindo junto com a célula. Essa aqui é a afirmativa falsa, porque o ciclo em que o material genético do vírus se agrega ao material genético da célula hospedeira é o ciclo lisogênico, tá? E a última afirmativa dessa questão, então, apesar de poder ser causada por fungos e bactérias,
A pneumonia também pode ter origem viral. O que vocês acham disso aqui? Afirmativa, afirmativa falsa. Então, a gente fica aqui com duas opções. Alternativa B e alternativa C. Partindo para a segunda afirmativa, todo vírus possui uma cápsula proteica e protetora denominada capsídio, que engloba ali ou encerra, faz uma cerquinha do genoma, que pode ser DNA ou RNA. Essa afirmativa é verdadeira. Alternativa D. Mas continuando isso, então. O ser humano tem travado batalhas constantes contra os vírus. A mais recente é contra o vírus ali H1N1, que a gente toma a vacininha, que causa a gripe suína. A respeito dos vírus, assinale a alternativa correta. Então, são todos endoparasitas celulares. Então, vamos só rever esse conceito. Endoparasita. Então, parasita vai estar infectando o organismo e causando mal a ele. Então, vou utilizar os recursos de um outro organismo. Celular vai ser em nível de célula. Então, vou parasitar célula. E endo, eu não vou parasitar a parte externa da célula, vou parasitar a parte de dentro da célula. Então, se eu sou um endoparasita, eu vou estar dentro dessa célula infectando ela. É o mesmo processo do PIL. Então, parasita intracelular, obrigatório. Intracelular aqui, ó, e endoparasita celular entra como sinônimo, tá? Os antibióticos só são eficazes contra alguns tipos de vírus. Com certeza eu vou voltar a falar disso com vocês, mas antibiótico são medicamentos contra infecções bacterianas. Então tem até uma onda agora na televisão. É lindo, gente. Em que as pessoas estão comprando vários sabonetes, tudo antibacteriano. Ajuda na prevenção do Covid? O sabão. A parte antibactericida, não. Alternativa C. Todos eles possuem DNA e ou RNA como material genético. Olha a mágica do português, gente. Isso aí pega a gente quando a gente tá com pressa, sabe? Quando a gente tá finalizando a prova ali, lê por cima, marca que tem porque acabou o tempo. Então, mais ou menos aqui que eles pegam a gente. Então, todos eles vão possuir DNA ou RNA. Então, um tipo de material genético ou outro. A gente não vai encontrar os dois tipos dentro de um vírus. E a alternativa D. Atualmente existem vacinas contra todos os tipos. A gente nem conhece todos os tipos virais. Então, a gente não tem nem conhecimento de todos os tipos virais. Mas, e a última, né, que é aquela realmente para pegar as pessoas que simplesmente chutam, alguns deles possuem reprodução sexuada. Então, a gente só pode atribuir o termo sexuado e assexuado se o cara produz gametas. Se eu não produzo gameta, eu não tenho como separar em sexuado e assexuado. Ele simplesmente se replica, porque ele não tem nada além ali de material genético no seu processo de replicação. Chamamos essa questão da Mackenzie como alternativa correta, alternativa A. Então, até então que a gente conhece, todos são endoparasitas celulares obrigatórios. Só para a gente não esquecer do PIL. Beleza? Indo para a próxima pergunta. Ó, que bonitinho esse desenho. Então, da UFT, avalia a figura abaixo. A gente viu uma figura bem parecida na aula passada e marque a alternativa que apresente a sequência correta. Percebam, ó, correta, que é o encaixe alto. Então, vamos me marcar o contrário. Então, aqui a gente tem uma célulazinha, ciclo 1, ciclo 2, juntinhos, bem bonitinhos aqui. Processos diferentes acontecendo no 1 e no 2. É bem semelhante àquela questão que a gente discutiu os dois tipos de ciclo. A gente vai ver agora aqui nas afirmativas. Na afirmativa 1, ela diz o seguinte: a figura representa o ciclo lítico e lisogênico de um vírus. Perfeito. Então, a gente tem aqui uma possível bactéria, um bacteriófago e um processo de infecção. Essa infecção pode levar a um ciclo lítico ou a um ciclo lisogênico. Afirmativa 2. O ciclo lítico está representado em 1.
Então, o que é mesmo o ciclo lítico? O vírus chega, se replica, então utiliza a maquinaria da célula, sai em busca de novas infecções. Ciclo lítico. Chego, faço o que eu tenho que fazer e vou embora. Objetivo. Eu tenho que chegar lá, destruir a célula, replicar meu material genético para poder infectar novas células. Destruidores. Chega, faz o caos e vai embora. Ciclo lítico. Afirmativa 3 aqui. No ciclo lisogênico, o DNA viral é incorporado ao DNA da célula hospedeira, que foi justamente a afirmativa do exercício anterior envolvendo replicação. E também é uma afirmativa verdadeira. Então, no ciclo lisogênico, a gente tem essa parte aqui, DNA viral, que vai se incorporando ao DNA da célula. O único erro desse esqueminha 2 aqui é que ele não mostra essa célula bacteriana se dividindo, que seria perfeito, que daí vai mostrar justamente que além de incorporar seu material genético à célula hospedeira, toda vez que a célula hospedeira se replicar, ela vai replicar esse material genético viral junto com ela. Beleza? Afirmativa 4. O ciclo lítico não está relacionado com o rompimento da célula hospedeira. Pensa o seguinte, ciclo lítico. Chego, faço o que eu tenho que fazer e vou embora. Geralmente, no ciclo lítico, a gente tem uma alta produção de partículas virais. Então, vou produzir muitos materiais genéticos, muitas proteínas para a construção do capsídeo e outras estruturas do vírus, dependendo do tipo viral. E na hora de sair, vai ser um monte de vírus saindo de uma vez só. Então, a chance desse tipo viral não destruir a célula é muito pequena. Então, percebam que até no esquema 1 aqui, simplesmente observando a imagem, se eu assumir aqui, na afirmativa 2, que o ciclo lítico está representado em 1, só observando o esquema 1, eu percebo que houve rompimento da célula. Então, percebo, eles estão saindo aqui, mas aqui, a membrana da célula estourou-se. Então, essa célula não sobrevive mais. Então, rompimento e morte da célula hospedeira. Então, afirmativa 4, afirmativa falsa. E a última afirmativa, o ciclo lisogênico sempre resulta em morte da célula hospedeira. Acabei de comentar isso para o ciclo lítico, então o ciclo lisogênico geralmente ele é neutro, assim, não causa nenhum dano para a célula só vai replicando esse conjunto viral que está incorporado no seu DNA. Então percebam, a célula vivia normalmente, bem tranquilinha, incorporou material genético, não mudou nada na conjunção da célula. Os componentes estão todos iguais. A célula vai vivendo normalmente, só se ela morrer de morte natural, ele morre junto. Mas se a célula tiver uma vida útil longa, o conjunto viral vai ali viver junto com ela até quando ela precisar viver. Então, a afirmativa correta aqui nesse exercício é a alternativa E. Então, a afirmativa 1, verdadeira, representando os dois tipos de ciclos de replicação viral. A alternativa 2 também é verdadeira, então a afirmativa 1 aqui, a parte 1 do esquema realmente compete com o ciclo lítico. A afirmativa 3, verdadeira também. Então, o ciclo lisogênico apenas incorpora o DNA da célula. E a afirmativa 4 e 5, falsas. Então, o ciclo lítico ele está sim relacionado com o rompimento da célula e o ciclo lisogênico não resulta na morte da célula. Não é o objetivo dele também. Essa questão aqui é do Enem 2019. Então, percebam, a gente tem uma família de retrovírus. Então, retrovirídeo vai ter vários vírus que vão infectar aves e mamíferos. Então, qual que é a característica de um retrovírus? Produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus vão infectar exclusivamente humanos e não vão necessitar de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. Eles conseguem infectar a gente não vai necessitar de um mosquito, da mordida de um outro animal para que esse vírus entre em contato com a gente. Unicamente humano e humano é suficiente para fazer a via de transmissão. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Então, qual é a mesma doença humana que é causada por um retrovírus e que causa muita morte e prejuízo no desenvolvimento social e econômico? Então, o grande retrovírus problema da nossa sociedade até agora,
que é um tipo viral que não possui vacina, é o vírus HIV. Então, o vírus HIV é um retrovírus. E a pergunta-chave da questão do Enem: que avanço tecnológico tem contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Então, que tipo de medicamento seria eficiente contra um retrovírus? Então, alternativa A: melhoria dos métodos de controle de vetores desse vírus. Aqui é para pegar descuidado, gente. O próprio enunciado diz que ele não tem, ó. Não precisa de hospedeiro, reservatório ou vetor. Então, por que eu vou controlar o vetor se não tem vetor? Não tem necessidade de controlar o vetor. Alternativa A: sempre que a gente fizer Enem, eu recomendo o seguinte, gente. Como a gente precisa ter uma certa agilidade, na primeira leitura, você lê uma absurda, você rasura o texto dela inteiro, para não ter perigo de, na hora de você precisar preencher o gabarito, você acabar chutando uma absurda. Então, essa aqui, o próprio enunciado diz que não tem vetor. Então, por que eu vou controlar o vetor, né? Alternativa B: fabricação de soros mutagênicos para combater esse vírus. Então, soros são anticorpos que o nosso corpo produz que vão combater esse vírus. Um problema em especial no HIV, que a gente vai ver na sexta-feira que vem, é o seguinte: o vírus HIV infecta as células imunológicas. Então, ele infecta e prejudica a resposta imune. Então, a gente conhece portadores de HIV também quando desenvolvem a doença, que é a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, eu fico imunodeficiente. Então, imuno de sistema imunológico, deficiência. Então, não vou ter uma resposta imune adequada. Perfeito até aqui? Então, fabricação de soros mutagênicos pode ser eficiente, mas se esse agente infeccioso afeta o sistema imune, criar ali um agente imune mutagênico talvez não seja uma medida muito eficiente, porque ele pode acabar destruindo mais as nossas células do sistema imunológico. C: investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Percebam que agora é um ponto interessante. Realmente, usar ali de proteção um EPI para não contrair HIV é eficiente. Então, uso de preservativo contribui muito contra a infecção. Quando a gente fala da via sexual, mesmo ela tendo outras vias. Mas, percebam que quando a gente fala de equipamento de proteção individual, a gente está impedindo o contágio. Agora a gente volta aqui para o comando da questão. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento? Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa que estou infectada. Então, de que me adianta o meu tratamento se eu usar preservativo ou eu apenas evito de transmitir a outras pessoas? Então, no comando da questão aqui, ó, tratamento. Eu preciso tratar essas pessoas infectadas. Então, o uso, esse investimento em equipamentos de proteção individual, inclusive preservativos, é eficiente sim, mas para evitar a contaminação e evitar ali a via de transmissão da doença, que é a via sexual. Uma das vias, né? Alternativa D: produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. O que acontece, gente? A gente está na busca da produção dessa vacina que evite a infecção. E é muito interessante uma vacina que evite a infecção das células hospedeiras, seria. Mas, novamente, a gente volta para o comando da questão. Essa pessoa já está infectada. As células dela já estão infectadas. E daí, como é que faz? Tomei uma vacina que evita a infecção. Mas e as infectadas? A gente vai ter que ter uma medida de controle. Daí a gente vem para a última alternativa. Desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Então a pessoa já está infectada, então a gente precisa de uma medida de tratamento. Uma vacina seria muito show de bola. Então tomei a vacina, nossa, estou imune ao HIV. O desenvolvimento de antirretrovirais. Então, vai ser antes dessa replicação do retrovírus. Qual que é a grande chave dessa replicação do retrovírus? É a enzima transcriptase reversa.
Se eu tomo um antirretroviral, ele vai agir bem nessa enzima. Então, ele vai inibir a produção e a atuação dessa enzima. Então, esse vírus HIV, ou esse retrovírus, ele pode estar infectando a célula, só que ele não vai conseguir se replicar. Então, a gente vai ter um controle maior da infecção nos pacientes. E são esses coquetéis de medicamentos antirretrovirais que permitem, graças a Deus, a sobrevivência de pessoas que sofrem de AIDS atualmente na nossa sociedade, mas auxiliam aí na sobrevivência e qualidade de vida das pessoas que possuem o vírus HIV, por exemplo. Beleza esse exercício? Então, só lembrando, gente, algumas vezes é importante a gente ler aqui, ó, o comandinho da questão. O que a questãozinha diz pra gente. Algumas vezes a gente pode ignorar o texto, outras vezes é importante ler. Então, o comandinho da questão aqui, ó. Avanços tecnológicos contribuam para o tratamento. Palavra-chave desse comando, tratamento. Algumas dessas vias de alternativa aqui seriam ótimas, só que elas falam de contaminação. Então, que vão evitar a contaminação. Ou vão te prevenir caso você seja contaminado. Mas aqui a gente está falando de tratamento, é uma pessoa que já está contaminada. Então, o que a gente pode fazer para amenizar os efeitos dessa doença nesse tipo de pessoa? Beleza? Então, gente, caso fique alguma dúvida sobre os exercícios, lendo os exercícios da apostila que eu não resolvi aqui em sala, vocês podem me mandar um e-mail perguntando para tirar dúvidas, tá? Qualquer coisa tem o professor Lucas também, a gente pode estar ajudando vocês nessas questões. E qualquer coisa, agradeço muito a presença de vocês, mesmo querendo estar vendo vocês, abraçando vocês. Estou aqui com o Floriano. Para os alunos novos que não conhecem, esse é o Floriano. A gente se vê por aí. Espero que essa resolução de exercícios tenha auxiliado vocês a compreender um pouco mais como são os vírus, o seu processo de replicação, que são pontos bem importantes. E a gente se vê na sexta-feira, então, tratando das doenças virais. Então,